Continuando a série sobre Animatrix, hoje a gente vai ver dois dos melhores e mais significativos episódios dessa série animada do universo de Matrix. E se você ainda não viu o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre Animatrix, eu já vou deixar de cara para você aqui na tela o card para você ir lá assistir ele primeiro e depois voltar para assistir esse aqui. Vai lá, assiste e volta para ver esse aqui. Hoje a gente fala sobre dois episódios muito importantes de Animatrix. A gente vai falar sobre o episódio Segundo Renascer Parte 1 e Segundo Renascer Parte 2, que conta como a guerra entre humanos e máquinas começou. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo. Se você é novo por aqui, seja muitíssimo bem-vindo. Aqui eu posto vídeos semanais sobre filmes e séries. Então se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo. E se você já é inscrito, meu muitíssimo obrigado pela sua presença por aqui. Graças à sua presença, este canal está aí ao vivo e a cores. Escrito pelas irmãs Wachowski e dirigido por Mahiro Maeda, o Segundo Renascer Parte 1 conta como começou a guerra entre humanos e máquinas. E essa narração é feita pela perspectiva da máquina. O tempo todo temos uma narração de máquina contando a história. A primeira vez que eu vi esse episódio, eu fiquei pensando, seria mais uma forma de controle? Será que a máquina contando a história e se colocando como vítima dos humanos seria uma forma de colocar a gente como malvado que precisasse ser controlado? Seria isso um tipo de convencimento psicológico para que a gente aceitasse um controle da máquina? Eu pensei isso e várias outras coisas. Mas como o objetivo de hoje é repisar os dois episódios do Segundo Renascer, eu vou deixar essas perguntas aí para que vocês pensem nelas e me digam o que acham aí nos comentários. Voltando ao episódio então, logo nos primeiros segundos a gente já vê o que parece ser a visão das máquinas ou dessa máquina que narra a história sobre a humanidade. Ela diz: no início havia o homem e por algum tempo isso foi bom, mas as chamadas sociedades civis da humanidade logo se tornaram vítimas da vaidade e da corrupção. E na sequência desse comentário da máquina, a gente vê um humano comentando a fala de um robô no seguinte sentido: lamento, senhor, mas não fui programado para essa função. O contexto dessa fala mostra que a pessoa dizia isso em tom de crítica ao robô, como se ele fosse burro e limitado, no sentido de querer menosprezar o robô, como se homens fossem muito superiores a eles. A narração continua: então o homem criou a máquina à sua imagem e semelhança. E essa mesma narração termina dizendo assim: foi assim que o homem se tornou o arquiteto da sua própria destruição. Se a gente juntar essas duas falas, o que fica parecendo? Não fica parecendo que o erro do homem foi criar os robôs à sua imagem e semelhança? Eu entendi que criar os robôs iguais a nós foi o problema inicial da criação. Talvez a gente devesse dar às máquinas funções, porém sem humanizar elas. Ao humanizar a máquina e criar ela à nossa imagem e semelhança, a gente deu para a máquina a ideia de que eles eram iguais a nós. Há quem diga, inclusive, que essa narração mostra um certo desprezo das máquinas pela humanidade. E isso teria ficado evidente com o passar do episódio ao mostrar a mudança do corpo das máquinas. Embora inicialmente criadas à imagem e semelhança dos humanos, posteriormente, após se tornarem independentes, elas alteram seus corpos, passando a se parecer com insetos e lulas, ou seja, elas teriam evoluído o seu corpo. Particularmente, desse trecho, eu não entendo que isso configura um tipo de desprezo das máquinas pelos humanos. Eu penso e acredito que ao criar as máquinas à imagem e semelhança dos humanos, elas começaram a achar que tinham direitos iguais. O problema é que os humanos tratavam as máquinas muito mal. Embora elas fossem a nossa imagem e semelhança, elas eram tratadas como coisas sem valor. E isso criou toda a problemática. O fato das máquinas mudarem seus corpos, eu vejo como um sinal normal de evolução, e não como um desprezo pelos humanos. A sequência de imagens que a gente vê na animação, a meu ver, reforçam o entendimento de que elas queriam ser tratadas iguais aos humanos e que se ressentiram com a forma como foram tratados. A gente vê robôs marchando como operários e a narração diz: as máquinas trabalhavam incansavelmente para obedecer o homem. Ou seja, a gente vê dessa fala que as máquinas, em sua visão, se esforçaram para agradar seus criadores, enquanto para os humanos, elas não faziam mais do que a sua obrigação. Aparentemente, da visão delas, elas se sentiam meio que escravizadas. Afinal, elas trabalhavam incansavelmente para obedecer ao homem. A palavra incansavelmente me leva a pensar em descanso. Quem se cansa, quer descanso. Direito que as máquinas não tinham. Então essa fala meio que dissimula uma certa insatisfação da máquina de não ter direito a descansar como seus criadores tinham. Embora criadas à nossa semelhança,
elas eram tratadas como algo inferior. A prova desse raciocínio vem das próprias imagens em que a gente vê as máquinas atuando como escravas. E na sequência, a imagem de um robô sentado isolado, tal qual uma pessoa em horário de almoço. E nesse ponto da animação, a narração da máquina diz: sementes de discórdia logo germinariam. Embora leais e puras, as máquinas não eram respeitadas pelos seus criadores, aqueles prolíficos mamíferos. Aqui temos um forte indício da insatisfação da máquina. Criadas à imagem e semelhança dos humanos, elas queriam ser tratadas como iguais. Elas se esforçaram trabalhando incansavelmente para obedecer aos humanos, mas ainda assim não eram respeitadas pelos criadores. Depois de mostrar essa desigualdade, a animação nos mostra o caso do julgamento de um robô doméstico chamado B166ER. Ele foi o primeiro da espécie a se rebelar contra os humanos. Insatisfeito com a forma como ele era tratado, ele não só matou os seus proprietários, mas também os cachorrinhos dos seus donos. As imagens de morte são violentas e chocantes. Enquanto as imagens do julgamento são mostradas na animação, uma voz de alguém do julgamento diz: na época, eles eram considerados uma espécie subordinada e inferior. E essa fala só reforça a nossa conclusão inicial de que os robôs criados à nossa imagem e semelhança se sentiam agredidos e desrespeitados pelos humanos. A morte dessa família causada pelo robô B166ER foi o estopim inicial da guerra. Esse robô matou seu dono após descobrir que este substituiria ele por uma versão mais nova e o levaria para descarte. Como os robôs eram tidos como coisas, a acusação sustentou que os donos tinham o direito de destruir as coisas que possuem. Apesar de alegar legítima defesa e dizer que só matou porque não queria morrer, o juiz determinou que apenas humanos possuíam direito perante a lei e sentenciou B166ER à destruição. Outro trecho da narração que nos mostra como os robôs se sentiam menosprezados pelos humanos e como eles queriam um tratamento igualitário foi o trecho que diz: vozes racionais entraram em discórdia. Quem poderia dizer que a máquina, dotada do próprio espírito humano, não mereceria uma audiência imparcial? Olha isso, gente. Vozes racionais entraram em discórdia. Que vozes seriam essas? Seriam vozes humanas discordando? Sim, tinham vozes humanas ao lado da igualdade pretendida pelos robôs. Tanto que mais adiante a gente vai ver androides protestando junto com liberais simpatizantes. Como liberais simpatizantes, temos humanos sensíveis à causa dos robôs. Mas essa fala ainda nos traz algo interessante. A gente vê que é dito a máquina dotada do próprio espírito humano. Isso não é, de fato, uma tentativa de equiparar as máquinas aos humanos? Claro que é. Afinal, se a máquina é criada à nossa imagem e semelhança e se é dotada do próprio espírito humano, então não merece um tratamento igualitário? O problema ainda maior dessa controvérsia é que, além de negar aos robôs essa igualdade, esse direito ao respeito, os humanos não só condenaram o B166ER à destruição, mas condenaram todos da sua espécie à destruição em todas as províncias da Terra. As cenas mostradas na animação são muito violentas. A gente vê robôs sendo executados como prisioneiros de guerra, robôs em protestos, com robôs sendo atropelados e destruídos por um tanque de guerra, e tem até uma mulher robô sendo violentamente agredida por um grupo de humanos. As cenas são muito fortes, gente. Se a gente pensa que isso não é nada, basta imaginar humanos passando pelas mesmas situações que a gente viu no vídeo para a gente sentir o impacto violento dessas cenas. Inclusive, na cena de destruição da mulher robô, vemos ela dizendo: não, por favor, eu sou real. O fim desta cena é mostrado com tratores recolhendo milhares de máquinas destruídas, naquilo que se tornou um verdadeiro genocídio. Outra cena violenta, em que a gente vê os robôs sendo jogados num tipo de vala, com humanos atirando neles e dizendo: morram robôs. E é importante frisar que nesse ponto ainda não era uma guerra da humanidade versus máquinas. Diversos seres humanos, simpatizantes dos direitos civis das máquinas, foram às ruas protestar contra essa matança e foram violentamente sentenciados pelas autoridades. Um fato interessante a ser observado nesse primeiro episódio é uma total inversão de valores em relação ao primeiro Matrix. No filme a gente tem uma concepção de uma máquina maniqueísta que aprisionou os pobres e bondosos humanos. Já a animação narrada pela máquina nos traz uma outra visão de mundo. Agora vemos os humanos como algozes da própria destruição. Depois desse genocídio, as máquinas sobreviventes se reuniram onde outrora foi o berço da civilização humana, mais especificamente na Mesopotâmia, Oriente Médio. Lá eles criaram uma cidade-estado que chamaram de 01, ou Cidade das Máquinas, aquela que a gente viu em Matrix Revolutions. Foi nesse ponto que elas mudaram seus corpos para corpos insectoides. Em a animação nos mostra várias sentinelas
menores, iguais àquela que a gente viu no filme. Nessa cidade, as máquinas trabalham arduamente no desenvolvimento da sua inteligência artificial. A narração, inclusive, nos conta que foi criada uma EA nova e cada vez melhor. Em as máquinas não só construíram seu lar, mas investiram no desenvolvimento da tecnologia que estava na base de toda a sociedade humana. Devido a isso, começaram a vender seus produtos para os países humanos. E olha que interessante, um dos produtos foi o Versatran, um carro voador equipado com uma bobina de impulso vetorial que garantia estabilidade no voo mesmo em caso de defeito em vários motores. Ou seja, as máquinas criaram para os humanos um carro praticamente impossível de ser derrubado. O interessante aqui é observar a propaganda final do carro, onde a gente vê os seguintes dizeres: Time to fly, Versatran, it's the only choice. Traduzindo, temos tempo de voar, Versatran é a única opção. Agora, sabe de onde a gente ouviu essa frase Time to fly? A gente ouviu em Matrix 4, quando Morpheus oferece a pílula vermelha a Neo pela segunda vez, logo após Bugs levar Neo através do trem para encontrar Morpheus no teatro, onde a gente vê os trechos da primeira trilogia Matrix. Nesse momento, Morpheus diz Time to fly, exatamente como está nessa propaganda aí. E um outro fato interessante que também me ocorreu aqui agora é que a cidade Isle, lá em Matrix Resurrections, seria de certa forma uma inversão de 1, né? Eu teria 1 e 0 lá em Isle e 0 e 1 aqui na Cidade das Máquinas. Talvez tenha uma ligação aí, hein? O que você acha disso? Me conta aí nos comentários. Mas voltando aqui para o conteúdo desse vídeo, é claro que essa aparente paz entre humanos e máquinas não durou muito. Como um era composta 100% por máquinas, elas eram muito mais eficientes em sua produção. Enquanto o crédito global criado pelas cidades humanas afundava, a moeda de 1 só subia. Ou seja, a Cidade das Máquinas estava indo de vento em popa na economia, enquanto a economia humana ia de mal a pior. Isso teria despertado a inveja dos humanos, que, segundo nos conta a narração da máquina, se recusaram a cooperar com a Cidade das Máquinas, preferindo que o mundo ficasse dividido. Cenas de agressão às máquinas foram mostradas novamente. Como resposta ao sucesso da Cidade das Máquinas, humanos aprovaram sanções econômicas em face da Cidade das Máquinas e, não satisfeitos, promoveram um bloqueio naval contra a cidade, com o fim de conter e isolar ela do resto do mundo. Segundo nos conta a narração da máquina, os embaixadores de pediram uma audiência na ONU para apresentar planos de relações pacíficas com os humanos. Ou seja, mais uma vez a gente tem a máquina se esforçando para conviver pacificamente com os humanos. A inclusão da Cidade das Máquinas na ONU foi negada e, na sequência, a gente vê mais um show de violência humana em face dos 2 robôs que compareceram para tentar o acordo. Na continuidade, o segundo Renascer Parte 2 nos conta o desfecho dessa guerra já iniciada entre humanos e máquinas. E pelo que foi dito e mostrado no primeiro capítulo, os humanos se empenharam bastante em conflitar com as máquinas, pelo menos ao que aparenta, estavam mais preocupadas em viver pacificamente com os humanos, mesmo depois de tanta humilhação e desrespeito. E nesse episódio 2, a gente vê os humanos de fato deflagrando a guerra com as máquinas. Os humanos bombardearam com diversas bombas nucleares em um bombardeio prolongado que envolveu com o brilho de 1000 sóis, conforme contado pela narração da máquina. Porém, o bombardeio não foi capaz de destruir ou prejudicar de alguma maneira a Cidade das Máquinas. Conforme conta a narrativa, diferentemente dos humanos com sua carne delicada, as máquinas pouco tinham a temer pela radiação e pelo calor das bombas. E isso, é claro, provocou finalmente uma resposta das máquinas. As tropas de começaram a atacar em todas as direções e rapidamente os humanos foram perdendo seus territórios. Era claro nesse momento que a superioridade de não era só industrial, mas também militar. Desesperada, a humanidade deu o seu pior passo, cujo resultado a gente vê em Matrix. A Operação Tempestade Negra, que usando um tipo de nanorobôs na atmosfera superior, tinha como objetivo cortar a fonte primária de energia das máquinas, o Sol. E aqui uma coisa que me chama a atenção. A teoria do filme diz que devido a isso as máquinas passaram a usar os humanos como baterias. E ok, gente, a gente sabe que a ideia inicial seria de que os humanos fossem superprocessadores, mas essa ideia foi deixada de lado devido à sua complexidade. Foi mais fácil colocar os humanos como baterias. Mas isso é questão que não se sustenta. Não seria mais fácil as máquinas lançar satélites que captassem energia para elas? Nesse episódio de Animatrix a gente vê que o Sol não foi destruído. O céu foi coberto para que os raios solares não mais penetrassem. A gente vê lá em Matrix Revolutions, quando Neo e Trinity estão indo da Cidade das Máquinas, que nos momentos finais da chegada, quando estão fugindo das sentinelas, eles sobem o máximo que podem e passam acima das nuvens negras que cobrem o céu, vendo um céu limpo e ensolarado. Aí eu volto a frisar. Não seria mais fácil as máquinas lançarem alguma tecnologia para captar energia acima das nuvens negras? Essa é uma questão que eu sempre achei mal explicada em Matrix. O que você acha disso? Me conta aí nos comentários. E eu já vou te falar que eu acho que de repente isso pode ser algum tipo de engano. Não acho que a gente é usado como bateria coisa alguma, e até me arrisco a dizer que talvez a gente tenha sido aprisionado pela máquina, porque talvez essa tenha sido a única maneira que a máquina encontrou de ter alguma paz com os humanos. Não sei. Mas retornando ao episódio de Animatrix, boa parte do episódio mostra a batalha de humanos e máquinas com perdas para os dois lados, mas com perdas mais significativas para o lado humano.
E outro ponto que me chama a atenção é como os humanos estão sendo retratados como uma raça ignorante. Vemos que os humanos foram capazes de criar as máquinas à sua imagem e semelhança, mas parece que isso foi tudo de genial que a gente foi capaz de fazer. De resto, tudo que é mostrado é humanos ignorantes, incapazes de pensar, que agem feito animais dominados pela ira e pela raiva. Não é estranho pensar que a gente não foi capaz de criar alguma outra tecnologia para lutar contra as máquinas? Será mesmo que os humanos não sabiam que o nosso corpo é frágil e que a gente não teria chance contra as máquinas? Basta pensar numa IA central da máquina comandando vários corpos, como a gente vê acontecendo na Skynet de Exterminador do Futuro. As máquinas, ainda que destruídas, conseguiriam baixar sua consciência para um novo corpo e continuar na luta. E a gente? Não é estranho que a gente nunca tenha pensado nisso? Não é estranho que a gente tenha se tornado essa raça ignorante? Não sei não, hein? Eu não comprei muito essa ideia da máquina vítima como é vendida em Animatrix. Seria até legal se viesse uma segunda temporada de Animatrix recontando os mesmos fatos desses 2 episódios, só que dessa vez com a narrativa humana. Mas vencida a grande batalha, a narrativa da máquina conta que as máquinas que estudavam há muito tempo organismos simples, baseados em proteínas do homem, impuseram grandes sofrimentos à humanidade. E vejam que interessante essa fala. As máquinas agora tanto queriam a paz, depois de vencerem a grande batalha, simplesmente se tornaram tiranas. É isso mesmo? Porque a própria narrativa está falando isso. As máquinas impuseram grandes sofrimentos à humanidade. A máquina então se tornou tudo aquilo que ela abominava nos humanos? A questão é, será que a máquina virou isso ou ela já era assim? Eu não sei, hein? Eu não engoli muito essa historinha da máquina vítima. O fato é que após a vitória, com os humanos capturados, as máquinas usaram o conhecimento que tinham da espécie humana para usar os humanos como um novo método de geração de energia, as energias bioelétrica, térmica e cinética. Isso resultou posteriormente na criação da primeira versão da Matrix e nos acontecimentos que a gente viu na primeira trilogia. Por fim, houve uma reunião entre os últimos líderes humanos e um enviado das máquinas compareceu nessa reunião. A reunião que deveria tratar da rendição humana, no qual as máquinas disseram que a carne humana se tornara obsoleta, que as máquinas exigiam entrega do corpo humano para que os humanos integrassem um novo mundo, acabou se tornando um ato terrorista. O robô explode a sede da ONU, onde acontecia a reunião, acabando de uma vez por todas com a guerra. O episódio se encerra mostrando os campos de cultivo de humanos tão falados por Morpheus e Matrix de 99. E aqui a gente tem a explicação da guerra entre humanos e máquinas contadas sobre a visão da máquina. Eu não vou dizer que acredito 100% nisso, porque é uma história parcial, contada apenas da visão de um dos envolvidos. Eu gostaria demais de ver esse mesmo episódio, essas 2 partes, agora numa visão humana. Tenho certeza que muita coisa ia ser diferente do que a gente viu nesses 2 episódios. Eu não engoli de jeito nenhum a teoria das baterias e também não acreditei muito que uma máquina boazinha que queria viver em paz com os humanos tenha se tornado tão perversa a ponto de esquartejar pessoas como a gente vê acontecendo na animação. Seria isso uma resposta aos maus tratos dos humanos? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai saber. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo e me ajuda a fazer esse canal crescer cada vez mais. Aproveita para me contar nos comentários o que você achou dessa análise. Alguma coisa do que eu disse fez sentido para você? Comenta aí embaixo. E não esquece de curtir o vídeo, também de se inscrever e ativar as notificações. E se você achar que vale a pena, por que não compartilha esse vídeo? E aproveita também para me seguir no Instagram e no Twitter. Valeu demais pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.